Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal, bem-vindo a Modelando Sem Segredo. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainá Bressan e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar esse lindo ursinho. Quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que saem aqui no canal. Pessoal, então para fazer esse ursinho nós vamos usar esse tomzinho aqui de bege. Para chegar nesse tom, eu usei esses dois corantes aqui. O marrom chocolate e o amarelo gema. É uma gotinha, bem pouquinho de cada. E vocês vão aplicando até chegar no tom que vocês desejam, tá bom? Nós vamos começar com o corpinho. Pro corpinho, nós vamos usar 15 gramas de pasta americana. Eu vou estar utilizando um pouco de CMC, para essa peça secar um pouco mais rápido. Vou colocar só um pouquinho, só a pontinha da esteca. E aí, eu vou sovar essa massa. Nós vamos começar fazendo uma bolinha. Deixa ela bem lisinha e depois já vem fazendo uma coxinha, afinando a ponta, dessa forma. Eu dou uma achatadinha com a parte de baixo pressionando sobre a mesa, pra ela ficar bem assentadinha. E agora, com a ajuda de um boleador, eu vou pressionar aqui nas laterais, onde nós vamos encaixar a perninha do ursinho. Então, eu pressiono rente à mesa mesmo, faço uma cavidade em cada lateral. Agora, nós vamos fazer a perninha. Para a perninha, nós vamos usar 3 gramas para cada perna. Eu vou fazendo como se fosse um cilindro. Faço isso nos 2 pedacinhos. E agora eu vou formar aqui a patinha. Faço uma marcaçãozinha com o dedinho, assim. E depois eu já venho pressionando pra cima, pra formar a patinha, e venho achatando, assim, dando uma beliscadinha pra baixo, pra formar o pezinho aqui do ursinho. Agora eu vou passar um pouquinho de água, e aí a gente vai colar essas perninhas. Agora, com a esteca, eu vou reforçando a marcação aqui da patinha. E depois já venho fazendo outras marcações, como se fosse as dobrinhas do ursinho. Agora, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, que vou estar fazendo como se fosse a costura do urso. Então, com a esteca, eu venho e faço uma risca aqui na barriguinha, bem no meio, pra ficar bem retinho. E aí, depois, eu venho com o palito de churrasco e venho fazendo os furinhos, como se fosse a costura.
E aí ficou dessa forma. E agora, nós vamos pra cabecinha do urso. Então, aqui, eu vou colocar um palito pra tá depois colocando a cabecinha. Então, eu já coloco e a gente vai deixar esse corvinho secando um pouco. Enquanto a gente faz a cabecinha. Pra cabeça do urso, nós vamos estar usando 17 gramas de pasta. Eu vou sovar um pouquinho essa massa, eu venho fazendo uma bolinha também. E eu vou dar uma leve afinada na ponta, mas bem leve mesmo. Vai ficar dessa forma, como se fosse um ovinho. Eu vou dar uma achatadinha. Dar uma pressionada com a palma da mão. E com a ajuda de um pincel, o que vocês tiverem aí, um cabinho de pincel, um cabinho de uma esteca. Nós vamos criar uma bochechinha aqui no rostinho desse urso. Então, eu vou fazendo esse movimento nas laterais. Pra tá marcando a bochechinha. E vocês vão passando, vai passando o dedo também pra alisar, pra não ficar nenhuma marca. Agora, nós vamos aqui fazer uma marcaçãozinha no meio, pra tá fazendo o focinho do urso. Então, eu vou marcar e depois eu vou pressionar com o meu dedo, fazendo como se fosse uma cavidade, pra tá ressaltando mais a bochechinha. Eu vou com o dedinho. Vou fazendo esse movimento, vocês percebem que já vai ficando mais fundinha, é onde nós vamos colocar o focinho. Aí também pode vir com a ajuda de um boleadorzinho, não pressiona muito, tá, gente? É só pra marcar mesmo, assim, dar uma ressaltada na bochecha. Agora eu vou pegar a pasta americana, a mesma do corpinho que nós tá usando, e vou adicionar um pouco de pasta branca pra ficar mais clarinho. E com essa pasta, nós vamos fazer o focinho. E tá vendo que ficou mais clarinho? Aí a gente vai pegar um pedacinho. Aqui deu 0,7. É bem pouquinho. E aí, nós vamos fazer um cilindro também. E aí, eu dou uma achatadinha com o dedo. Eu vou passar um pouquinho de água. E aí, eu já venho colando aqui no rostinho. Vai ficar dessa forma. E agora, com essa agulhinha de crochê, o que vocês tiverem, um boleador, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, onde nós vamos colocar o focinho. Aí, eu venho com a pasta um pouquinho mais escura, aqui, um marronzinho. Mais escuro, que nós vamos fazer o narizinho, né? Faço uma bolinha e aí eu coloco ali.
Agora com a esteca eu vou fazer um risquinho no meio desse focinho. Eu vou marcando. Aí, gente, fica a critério de vocês. Aqui eu fiz ele mais com uma carinha de fofinho, assim, sem sorriso, sem nada. Mas vocês podem fazer um sorrisinho, abrir uma boquinha aberta e fica do gosto de vocês. Aqui eu vou deixar ele assim mesmo, que eu acho que ele fica com a cara mais fofinha. Aí, bem próximo aqui do focinho, vocês estão vendo, do narizinho, eu venho marcando, ó, com a agulha. O olhinho, gente, quanto mais próximo do focinho, ele fica bem fofinho, o ursinho. Nunca coloque o olho muito aberto, não fica legal. Então, aí eu vou fazendo assim uma marcaçãozinha pra tá ali marcando esse olhinho. Eu pressiono com o dedo, depois eu venho com o boleador pra fazer uma marcaçãozinha ali, tá vendo? E aí eu venho com a agulhinha de novo e eu remarco depois o olhinho onde nós vamos colocar a bolinha preta. Agora, com a massa preta, nós vamos fazer o olhinho. Então, eu pego um pouquinho, bem pouquinho mesmo, faço uma bolinha e aí eu vou colar ali no buraquinho. Eu dou uma pressionadinha, mas é bem de leve pra não achatar essa massa, pro olhinho ficar redondinho e saltado. Então, é bem de levinho mesmo, só pra grudar ali. E aí ficou dessa forma, como já tá ficando fofinho. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Vou tá usando 3 gramas de pasta americana. Eu vou fazer uma bolinha. Aí, vou passar um pouquinho de água onde a gente vai colar essas orelhinhas. E aí, eu já venho colando. Dou uma pressionadinha, tá vendo? Dá uma achatadinha. E aí, cola. Posiciona certinho, vê se tá retinho antes de finalizar. Então, aí eu coloco as duas pra ver se tá retinho. Tá vendo? E agora, com a ajuda do boleador, eu venho pressionando, fazendo esse movimento. Eu pressiono e puxo pra baixo pra tá colando, pra tá grudando ali na cabecinha. Coloca sempre o dedo atrás pra não poder mudar de lugar a orelha. Agora, com a ajuda de um pincel modelador, eu vou tá fazendo a junção dessa orelhinha com o rosto. Eu vou tá usando esse aqui de pontinha fina. E aí, eu venho fazendo este movimento pra tá juntando. Eu vou sempre umedecendo a pontinha do pincel pra tá facilitando. Aí, se você não tiver esse pincelzinho, você pode estar usando agulhinha de crochê também, que ela ajuda. Ou uma estequinha mais arredondada, que dá pra fazer também.
E aí o ursinho vai ficar dessa forma, com as orelhinhas, tá vendo? Ele faz a junção ali. E aí fica um acabamento mais bonito. Agora aqui no meio da cabecinha eu vou estar colocando dois cabelinhos. Eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa e vou fazer uma cobrinha afinando a pontinha. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de blush aqui na bochechinha. Eu vou estar usando o próprio decoração na cor rosa mesmo. Esse daqui. Eu coloco só um pouquinho no pincel, bem pouquinho mesmo. E tiro o excesso e venho esfumando a bochechinha. Agora com outro pincelzinho, eu vou estar usando com um pozinho marrom, mesmo pó rosa, só que na corzinha marrom. E vou estar esfumando só bem de levezinho mesmo, aqui um pouquinho o olhinho, o cabelinho, a orelhinha. Passa um pouquinho aqui no focinho também, na marquinha do focinho. Só pra dar uma corzinha bem de levinho mesmo. E eu vou fazer a mesma coisa no corpinho também. Vou passar aqui na barriguinha, onde tem essa costura. É bem de levinho, acho que quase não dá pra vocês verem, mas é só pra dar uma corzinha mesmo, ó, tá vendo? Passo nas dobrinhas também da perninha. E aí vocês vão esfumando conforme o gosto de vocês, tá bom? Agora com o pincel bem fininho e um pouco de corante em gel na cor preta, eu faço dois tracinhos aqui pra fazer a sobrancelha do ursinho. Com a mão bem levinha pra não ficar muito forte. E aí fica dessa forma. Agora nós vamos colocar a cabecinha no corpinho, então eu passei um pouquinho de água e vou estar encaixando aqui a cabeça no palitinho. Aí vai ficar desse jeito. E agora nós vamos fazer o lacinho do urso. Então eu vou usar um pouco de pasta americana azul. Tô usando aqui um azul bebê bem clarinho. Vamos abrir a pasta, eu vou ensinar vocês a fazer um laço super fácil e não precisa usar molde. Aqui vocês vão abrir a pasta bem fininha. E aí a gente vai fazer o corte com o estilete. Eu vou arrancar duas tirinhas aqui fininha, que é pra fazer o acabamento do laço. Então, eu já vou reservar essas duas tirinhas. E agora, a gente já vem recortando aqui o lacinho. Eu vou estar aqui cortando no olho mesmo, tá? Mas vocês podem pegar o molde pela internet também, colocar a folha em cima e recortar. Aqui eu faço no olho mesmo.
Vai ficar dessa forma, o lacinho. Aí eu venho passando o dedo em volta, dando uma pressionadinha pra tirar as rebarbas e dar uma afinadinha mais nas pontas. Agora eu vou passar um pouquinho de água aqui no meio e eu vou estar colando as pontinhas. Eu vou estar usando um pincelzinho aqui, que vocês tiverem aí mais arredondado, que seja igual. Vocês podem estar usando também pra estar auxiliando. Como a pasta tá bem molinha, pra ela não grudar, sabe? Pra ela ficar com essa voltinha. Então, eu coloco e deixo secando um pouquinho. Aqui a gente já vai fazer direto pra vocês verem como que fica. Agora, eu vou tirar mais uma tirinha aqui pra tá fazendo o acabamento do meio. Vou tá passando um pouquinho de água aqui. E aí, a gente já vai colar. Agora, com a esteca, vou tá fazendo umas marcações aqui no meio. Fazendo alguns risquinhos. Agora, eu vou pegar aquelas tirinhas que eu já tinha deixado ali separada. Que elas vão ser o acabamento do laço. Eu vou fazer um cortezinho no meio delas. Dessa forma. Agora, eu já vou colar aqui no ursinho. Então, eu vou passar um pouquinho de água. E eu vou colar. E aí, depois a gente também já vem fixando o lacinho já. Aí, vai ficar dessa forma, como já ficou fofinho. Aí, eu venho com a estequinha. Como eu apertei, eu venho remarcando de novo os risquinhos que eu tinha feito. Agora, eu vou estar fazendo os bracinhos. Vou usar 3 gramas pra cada bracinho. Eu vou estar fazendo um cilindro também, afinando uma das pontas dessa forma. Faço isso nas duas partes. Aí, depois de fazer isso, eu venho e corto as pontinhas em diagonal assim.
pra tá encaixando ali no corpinho do urso. Vou dar uma achatadinha na parte de baixo, dar uma beliscadinha pra tá formando a mãozinha ali. Aí, eu vou passar um pouquinho de água e aí eu já vou colar. E aí, ficou dessa forma, o ursinho tá praticamente pronto. Olha que fofinho que ele ficou. Agora, a gente vai colocar as bolinhas aqui na patinha e depois já vai finalizar. Eu vou pegar um pouquinho de pasta americana da cor do ursinho mesmo e vou adicionar um pouco de pasta branca pra ficar mais clarinho. Aí, vou fazendo as bolinhas. Na parte de baixo, faço 2 bolinhas maiores. E depois, faço 3 bolinhas pequenininhas pra formar a patinha. Eu passo um pouquinho de água e aí eu venho colando. Pessoal, e o ursinho, então, ficou dessa forma. Eu coloquei aqui ele em cima de um pão de mel. Fiz uma decoraçãozinha aqui pra vocês verem como que fica. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilhe com quem vocês puderem. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ative o sininho pra ficar por dentro de tudo aqui do canal, tá bom?